Boa noite, irmãos, paz de Cristo. Hoje vamos dar início a mais um culto de estudo, um estudo bíblico. E hoje o tema da nossa aula, seguindo a sequência que o pastor iniciou há três quintas-feiras atrás, o tema é obediência e fidelidade em meio à ansiedade. Peço que os irmãos fechem seus olhos, que vamos nos colocar em oração. Bendito és tu, eterno Deus, nosso Pai. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma noite aqui presente, em que vamos estudar a tua palavra, vamos ouvir o teu Espírito Santo falar conosco. Ó Pai, então pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir e entender o que o Senhor tem a falar à tua igreja, ó Pai. Edifica a nossa fé, edifica o teu corpo, Senhor, para que fortalecemos a nossa fé em Ti, ó Pai, para que em meio a tantas crises, a tantas lutas, nós possamos continuar mantendo o nosso foco em Ti, Jesus, porque o Senhor venceu este mundo e o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, e é nisso que nós nos apegamos, ó Pai. Então venha, Senhor, nessa noite, venha aquecer os nossos corações e venha nos confrontar. Queremos nos conformar à Tua palavra, ó Pai, é isso que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, antes de começar a nossa aula em si, eu vou fazer uma breve recapitulação do que foi falado anteriormente. Na primeira aula, o pastor começou o estudo e o tema foi o que é ansiedade. E ele disse que era um desconforto físico e psíquico que traz medo, aflição e angústia à pessoa, perturbação pelas incertezas. E ele fez um contraste entre a ansiedade boa e a ansiedade ruim, e chegamos à conclusão que a ansiedade, até certo ponto, ela nos move, ela mostra um certo interesse ao assunto, que é o foco, que é o alvo da nossa preocupação, que é o alvo da nossa ansiedade. Por exemplo, se eu estou ansioso, até certo ponto, com as contas do mês, é porque eu me interesso que as contas fechem, é porque eu me interesso que meu filho se alimente bem, eu me interesso que a luz seja paga, enfim. O problema é quando esse medo me toma, e me paralisa, e me distrai, e tira o meu foco. Essa foi a nossa conclusão da ansiedade boa e ansiedade ruim. E o pastor também falou da fonte da ansiedade. Alguém lembra qual era a fonte primária da ansiedade? De onde que tem de origem a ansiedade? Foi na queda, foi no pecado original, lá no Jardim do Éden, quando o homem decidiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele mesmo arbitrar sobre o conhecimento do bem e do mal. Entenda, Deus é o Pai das luzes, é o Senhor de tudo e Criador de todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas. Então Ele arbitrava, Ele conhecia o bem e o mal, e o que o Senhor dizia que era bom e o que era ruim, era bom e é ruim, e até hoje é assim. Só que em determinado momento da história, o homem decidiu arbitrar sobre o que é bom e o que é ruim. Só que nós somos imperfeitos, nós não temos o intelecto de Deus, e não temos a ciência de Deus, nós não sabemos tudo como Deus sabe, e nossas escolhas serão ruins do que é bom e do que é mal. E conforme vamos fazendo as escolhas, as incertezas aparecem, certo? As incertezas começam a partir do momento que houve o pecado original. Em ansiedade, a gente chegou à conclusão que nada mais é que um medo proveniente da incerteza do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer e a gente sente medo, a gente sente um tremor paralisante muitas das vezes. E é isso que a gente precisa combater diante da fé
e diante da palavra de Jesus Cristo. Na aula 2, a gente viu as consequências da ansiedade. Alguns irmãos pontuaram aqui ações precipitadas, preocupação exagerada, antecipar problemas que não existem, insônia e enxaqueca. Essa é uma consequência mais física, né, que acontece no nosso corpo. O irmão Rodrigo falou isolamento, problemas de relacionamento e aumento de apetite. Esse eu tenho propriedade para falar, e realmente acontece. Não é com glória que eu falo isso, mas eu tenho propriedade para falar. Alguns perdem o apetite, como o pastor mesmo falou, né? Tem gente que fica preocupado com algo e não quer comer. Quem dera eu fosse assim. Já é o contrário, eu aumento o meu apetite. Na aula 3, foi o pastor Samuel que deu a aula, e o tema foi o que a Bíblia diz sobre ansiedade. E ele leu uma série de textos bíblicos e algumas conclusões muito assertivas sobre a ansiedade, e hoje nós chegamos na nossa aula. Obediência e fidelidade em meio à ansiedade. Para isso a gente precisa entender o que é fidelidade. Algum irmão se arrisca a dizer o que é a fidelidade? Irmão Theo? Ser fiel. E o que seria ser fiel? Ser honesto, ser reto. Tá. O dicionário nos diz que fidelidade é a constância nos compromissos assumidos. Então, um vendedor, por exemplo, que está sujeito a um patrão, ele é fiel se ele basicamente não fraudar ou não roubar algumas vendas, não embolsar algum dinheiro indevido. Um marido é fiel à sua esposa se ele for exclusivo dela, né? E nós somos servos fiéis se formos unicamente e exclusivamente discípulos de Jesus. E quando nós abandonamos todos os outros ídolos e somente Jesus se assenta no trono do nosso coração. O que é a obediência? O dicionário nos conta: total submissão a algo ou alguém. Então, o desafio do crente no século 21 era no século passado, era no século onde Jesus viveu e continua sendo. Se não fosse assim, Paulo não escreveria uma carta aos Filipenses com alguns versículos sobre ansiedade, né? Aquietai, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, né? Paulo diz lá aos Filipenses, e a gente vai ver esse texto. Então eu gostaria de abrir com os irmãos no livro de Jó, capítulo 1. Nosso desafio, irmãos, é manter a fé, mesmo na presença de incertezas. Durante a tempestade, os cristãos creem e obedecem. Lutamos para permanecermos fiéis e nos arrepender, se caso deixamos que a ansiedade, mesmo que por algum momento governe as nossas vidas, governe as nossas emoções. Jó capítulo 1 diz assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia Deus e se afastava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava, e se lamentava de madrugada, e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles,
porque Jó dizia em seu coração: pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Jó, ele sabia o segredo. Aparentemente, nos primeiros versículos do livro de Jó, Jó vivia uma vida tranquila. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha uma família abençoada, 10 filhos. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então Jó tinha uma família abençoada, eu era o homem mais rico. E Jó temia a Deus, era reto, justo e se desviava do mal. Jó tinha um currículo invejável para um cristão. Só que Jó, ele sabia o segredo. Jó edificava a sua fé nos momentos de bonança. Jó edificava a sua fé nos momentos de calmaria, para que quando viesse a tempestade, a sua fé estivesse inabalável. Se a gente continuasse a leitura do livro de Jó, a gente veria quão indigesto é esse livro, né? Quanto que esse homem sofreu, quanto que esse homem padeceu. E eu tenho certeza que quando Jó ele se prostra ao chão e ele fala: ó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o teu nome. Eu tenho certeza que a partir dali a vida de Jó virou um caos e ele certamente ficou ansioso. Mas a gente não lê que ele blasfemou contra Deus ou que ele virou as costas para o Senhor. Ele ficou triste? Claro que ele ficou triste. Qual pai não ficaria triste? Pai nenhum deveria enterrar filho. Pai nenhum deveria viver o que Jó viveu, vendo a sua família ser destruída, suas posses destruídas. Porém, Jó edificou a sua fé nos momentos de bonança, e a sua fé permaneceu inabalável no restante do livro. Quando a tempestade bateu mais forte no casco do barco de Jó, Jó permaneceu inabalável. Mais uma vez, ele ficou triste? Claro que ele ficou triste. Ele ficou ansioso? Claro que sim. Mas ele não blasfemou contra Deus. Ele não virou as costas, ele permaneceu fiel. E essa é o nosso desafio, permanecer fiel quando a tempestade, quando a pancada bate mais forte, quando a ansiedade bate e você quer tremer e você quer paralisar. Você lembra que tem um que é maior do que tudo e que ele prometeu que estaria conosco em todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu controlar o horário aqui. Peço, por gentileza, Rodrigo, está com a Bíblia aí? Pode abrir, por favor, em Hebreus 4. Versículo 14, 15 e 16. Irmão Theo, o senhor está com a Bíblia aí? Não. O Rodrigo vai abrir em Hebreus. O irmão Theo vai abrir em Jeremias 17, versículo 5. Por gentileza. Hebreus 4, versículo 14, 15 e 16. Jeremias 17, versículo 5. Então a pergunta que fica, irmãos, né, quando a ansiedade ela vem, e a gente já viu nas outras aulas que não há como não ficar ansioso em alguma medida, né, a pergunta que fica é: a quem levamos a nossa ansiedade? Será que nós levamos a Deus? Será que nós procuramos a Deus? Ou buscamos alívio em nós mesmos? Dri, eu posso pedir para você ler no microfone? Hebreus 14. Hebreus 4. Hebreus 4, 14, 15 e 16. 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Amém. Deu para ver a diferença das duas abordagens? A primeira diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus por essa palavra. Então, de novo a pergunta: a quem eu tenho levado a minha ansiedade? Será que eu tenho penetrado no trono da graça e confiado em Deus e depositado em Deus as minhas fraquezas, para que Ele me fortaleça em tempo oportuno? Ou será que eu tenho confiado na força do meu braço e tentado fazer do meu jeito? A gente já viu que isso não dá certo. Porque se eu confiar em mim, uma hora ou outra eu vou fraquejar e eu vou dar uma bola muito fora, e pode ser que eu perca a minha vida por isso. E pode ser que... Ô meu irmão, obrigado. Não sei se os irmãos aí estão vendo o arsenal de água que eu tenho aqui, que a garganta seca muito. Onde eu estava? Tá. Então, se eu confiar em mim, se eu achar que eu consigo me dar bem sozinho, pode ser, e muito provavelmente será, que eu me dê mal, eu dei uma bola muito fora. E nisso a gente vê um monte de coisa que acontece por homens, homens e mulheres que tentam vencer esse problema, vencer as fraquezas sozinho. Nós vivemos em comunidade. Deus fez a igreja, criou a igreja para cada um se ajudar. E quando a gente tenta vencer tudo sozinho, a gente pode entrar em alguns vícios que, se a gente tivesse pedido ajuda a um irmão, a um pastor, direcionado por Deus, a gente provavelmente não cairia. E a gente vê vários vícios: pornografia, a gente vê glutonaria, a gente vê apostas, a gente vê alcoolismo, a gente vê o uso de drogas, e cada vez o fundo do poço vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E pode ser que fique muito difícil sair do fundo desse poço. Mas graças a Deus, que temos um sacerdote que nos ajuda na nossa fraqueza, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então a gente precisa mudar a nossa abordagem. Eu falo isso com muito temor, porque quando eu comecei a estudar para essa aula, eu fui muito ministrado, meu irmão. Muito ministrado com o que o pastor falou na primeira aula, na segunda, o que o pastor Samuel falou na terceira aula. E eu fui muito ministrado, já me emocionei algumas vezes, sabe? E eu agradeço muito a Deus por ter dado essa oportunidade para mim, de ter o pastor confiado em mim a ministrar essa aula, porque pode ter certeza que eu fui o primeiro a ser ministrado no meu espírito, aqui dentro. Amém.
Uma outra coisa que a gente deve usar como arma muito poderosa contra a ansiedade e assim permanecer fiel em tempos em que a tempestade bate muito forte, são os livros dos Salmos. Ali a gente tem uma gama de cânticos, de versículos, de versos que falam ao nosso coração e que a ordem é: aquietai, porque eu sou Deus. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem Salmo 121. Devemos lembrar ao nosso coração ansioso e oprimido que o Senhor está no controle, sentado em seu trono, cuidando do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 121 diz assim, a minha tradução é um pouco mais conservadora, ela diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não fará com que meu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra e sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Meu irmão, esse salmo aqui é um acalento para a alma. É um acalento para um coração ansioso, um coração oprimido, um coração que teme as incertezas da vida. Olha o que ele diz. Cadê, meu Deus? Virou. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Esse salmo nos diz que o Senhor está no controle de tudo. Ele esteve ontem, está hoje e estará amanhã, porque Ele é Deus. Amém, irmão? Louvado seja o teu nome, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Então, irmãos, já que temos um desafio tão grande, Paulo sabia disso. E Paulo foi um dos maiores homens que já pisaram aqui nesta terra. Paulo, em sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, e eu peço que os irmãos, por favor, me acompanhem. Filipenses, capítulo 4. Versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo, ele nos dá algumas dicas, ele nos dá algumas armas poderosíssimas que vão nos ajudar a permanecer fiéis e obedientes quando a tempestade bater muito forte. Diz assim o texto: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Então ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Algumas traduções, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ao invés disso,
ao invés de ficar inquieto, ao invés de ficar amedrontado com a incerteza, faça o seguinte: pela oração e súplica, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus e com ações de graças. Primeiro, oração. Então, Paulo está nos ensinando aqui, de um certo modo, a orar direito. O que é uma oração? O que é uma súplica? Oração é quando nós vamos conversar com Deus. Oração é uma conversa com Deus. E você fala: Senhor, olha, amanhã o meu chefe disse que quer falar comigo, Senhor. E eu temo que ele vá me dispensar. Eu estou muito preocupado, Senhor. O Senhor pode, por gentileza, agir nessa causa? Porque a minha família, eu dependo disso. Eu deposito a minha fé e minha esperança em Ti. Isso é uma oração. Agora, uma súplica é aquela pessoa que está no fundo do poço e ela espera que a pessoa a quem ela está suplicando resolva o problema dela. E ela chora, e ela se entrega de todo o coração: Senhor, o Senhor é a minha única esperança. E ela se derrama, e ela se ajoelha aos pés de Deus. Ela está nos pés da cama, mas ela está ali aos pés da cruz, suplicando e pedindo. E Paulo fala com ações de graças. Essa é a melhor. Paulo fala isso porque ele sabe que a melhor forma de combater um coração inquieto, um coração ansioso, um coração que está esmorecendo, é a gratidão. Porque um dos problemas, né? A gente já viu um monte de consequências, mas um dos problemas de um coração ansioso, de alguém ansioso desmedidamente, né, que está além da medida, é que ele parece que sofre de amnésia, né? Ele perde a memória, porque tantas e tantas vezes Deus já sustentou, Deus proveu, Deus segurou, Deus o levantou. Não é à toa que ele está aqui hoje, né? Isso eu falo de mim. Tantas vezes eu já me desesperei e Deus me segurou, e Deus proveu, Então Paulo fala: olha, não sejais inquietos, né, ansiosos, mas leve toda a sua petição e toda a súplica a Deus. E mais, ações de graças, gratidão, um coração grato a Deus, porque Deus já proveu, né? Quando a gente está ansioso, a gente só quer olhar para o futuro, a gente perde o foco do que Deus já fez, a gente perde o foco do que Deus está fazendo. Afinal de contas, nós estamos vivos, afinal de contas, nós estamos bem alimentados, afinal de contas, nós estamos respirando um ar, nós temos família, afinal de contas, nós estamos contemplando a beleza da criação de Deus e estamos contemplando a beleza da Tua santidade. Então, Deus proveu no passado, e Ele é grandioso e misericordioso e bondoso para prover de novo. Amém, irmão? Louvado seja o Teu nome, Senhor. E eu já estou finalizando, essa aula realmente é um pouco curta, e eu queria compartilhar com os irmãos. Foi um vídeo que eu vi há muito tempo, e isso mexeu muito comigo. Eu brinco com a Mayara, minha esposa, eu já brinquei com o pastor também, que eu queria viajar para o Zimbábue para aprender a ser crente. Porque esse vídeo conta a história de um pastor que foi pregar no Zimbábue, só que o voo daqui para a África demora, tem muitas baldeações, e ele chegou lá muito cansado, chegou à noite. Ele ia para uma espécie de congresso, lá uma campanha que eles estavam fazendo, os irmãos do Zimbábue. Ele já chegou à noite e o pastor local foi recebê-lo no aeroporto,
E já de antemão já avisou que no dia seguinte, às 5 horas, teria uma oração. E ele convidou o pregador que ia, né? O protagonista da história. E o protagonista, ele fala que ele, por ele mesmo, ele não queria. Ele estava muito cansado do voo. Brasil para a África é uma distância considerável. Mas ele pensou, poxa, vai pegar mal se eu não for. Ele foi muito sincero. Ele realmente não queria, estava muito cansado. Mas ele foi. Tá bom, pastor, eu vou sim. Então, 5 horas eu vou te acordar e a gente vai. E ele foi. E a jornada começa com 2 horas de ônibus, né, até um certo local. E lá ele encontrou mais umas dezenas de ônibus, cheios de irmãos prontos para orar. E quando chegou lá, ele achou que ele ia orar, só que não. Ele caminhou mais 1h30 até um monte. E ele disse que enquanto caminhava para o monte, ele olhava para o lado, olhava para o outro e não via violão nenhum, não via garrafa d'água, não via comida, não via pandeiro, nenhum pandeiro tinha. Eu falei, nossa, como é que a gente vai orar se não tem pandeiro? Ele falando, né? E chegando lá no monte, os irmãos começaram a orar, mas ele disse que quando os irmãos oravam, levantava poeira, lá no Zimbábue. Levantava poeira e ele achou aquilo muito lindo. E orava 1 hora, e orava 2 horas, e orava 3 horas, e ele dizia que não tinha mais o que orar. Ele disse, agora eu vou orar para aquele irmão ali. Aí ele orava para aquele irmão. Aí, agora eu vou orar para aquele irmão ali. Nem sabia o nome dos irmãos, e porque ele não tinha mais o que orar, e ele orava assim, ele fazia dessa forma. E depois acabou o número de irmãos e ele não tinha mais o que orar. E os irmãos oravam 1 hora, cantavam louvores com a própria voz. E depois voltava a orar de novo. E ele ficou abismado, ele ficou impactado com aquilo. Quando acabou a oração, ele chegou ao pastor local, ao líder da igreja. E falou, pastor, muito bonito isso. Eu achei muito impactante ele falando. Aí o pastor falou, esses irmãos estão em 2 dias em jejum, consumindo só água, e vieram aqui orar. E ele fala, 2 dias em jejum, pastor? 2 dias em jejum. Você sabe por que esses irmãos oram assim? E ele não soube responder. O pastor local falou assim, porque a única esperança deles vem do céu. Se não for Deus, irmãos, não há expectativa. A gente está falando do Zimbábue. Então os irmãos oram assim porque ou Deus responde, ou Deus responde. A única esperança deles é o Senhor. Vocês do Ocidente, né, ele falando, vocês lá, vocês têm muitas esperanças. Se aqui uma porta não der certo aqui, a gente tenta outra. Se aqui fechar, uma ali abre. E a gente, se tudo der errado, a gente, né, e eu me incluo nisso, a gente se volta para o Senhor. Eles não, lá já tudo deu errado. Então a única esperança que eles têm é o Senhor. Então é por isso que esses homens oram assim. E eu fiquei muito impactado com aquilo. E até hoje eu falo para a Mayara, eu preciso ir para o Zimbábue aprender a ser um cristão de verdade. É claro que é brincadeira, mas a gente não precisa ir para o Zimbábue para depender de Deus. A gente não precisa estar num lugar desse. A gente não precisa estar num lugar que não tem expectativa e esperança para depositar toda a nossa esperança no alto. Até a gente entender que o Senhor é o Deus que dá toda a provisão, que o Senhor é Deus que dá todo o sustento, que o Senhor é Deus, que Ele é o Pai das luzes, até a gente aprender que tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele, nós teremos dificuldade de depositar nele toda a nossa esperança. Mas Ele é, irmãos. E isso é o que fica. É isso que a gente precisa lembrar. É isso que a gente precisa recordar. É isso que a gente precisa lembrar o nosso coração, que é fraco, que é enganoso, que é amedrontado, que é oprimido pelos conflitos e problemas da vida. A gente precisa lembrar que que Cristo Jesus já pagou o maior preço e Ele é a nossa esperança. Amém?
Deus está no controle de tudo, Ele sempre esteve e Ele sempre vai estar. Algum irmão tem alguma consideração a fazer? Alguma palavra? Irmão Nádio, estou vendo que o senhor quer falar alguma coisa. Quer falar? Pode vir aqui falar. Hã? Não? Adri, você quer falar alguma coisa? Manu? Não? Adriano? Ô Nani, quer falar alguma coisa? Meus irmãos, a aula está chegando ao fim e eu queria mais uma vez agradecer ao pastor Fernando pelo convite. É com muito temor, pastor, que eu estou aqui diante da igreja para ministrar um pedacinho da palavra de Deus. Eu já falei, mas eu falo de novo, eu fui muito ministrado enquanto eu estava orando, enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava me preparando para dar essa breve aula, né? E fui muito ministrado, o Espírito Santo falou muito ao meu coração, e eu pretendo ter um gabinete com o senhor quando o senhor voltar. Peço que os irmãos se ponham de pé para a gente orar, estarmos nos despedindo. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, eu quero te agradecer, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem provido tudo, ó Pai. Até aqui, Senhor, não tem faltado nada. Eu quero, Senhor, agradecer porque o Senhor me fez lembrar de tantas e tantas vezes que o Senhor me livrou, de tantas e tantas vezes que o Senhor proveu. É muito mais, Senhor, do que eu mereço. É muito mais, Senhor, que um fraco e pecador como eu merece, Senhor. Mas o Senhor é misericordioso. E a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Então, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor é o Pai das luzes. O Senhor é o Deus do nosso sustento. O Senhor, o Jeová Jireh, é o nosso provedor. Muito obrigado, Senhor. Nós somos o Teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, agora nós te pedimos que nos despedimos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos leve em segurança para a nossa casa, nos guarda de todo mal, nos livra do homem perverso, nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro, nos livra, Senhor, da peste perniciosa, nos livra, Senhor, de todo mal que o inimigo possa tentar contra as nossas vidas. Nós confiamos em Ti, pedimos que Teus anjos acampem ao nosso redor e que mais uma semana o Senhor continue provendo, porque nós confiamos em Ti. Essa é a nossa oração hoje, Senhor, e para sempre. Que graças sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.